Próxima avaliação de vocês, a gente viu teorias modernas de ácido e base e como essas teorias são aplicadas nos compostos orgânicos. A primeira coisa que é legal a gente relembrar é quais são essas três teorias modernas que nós temos classificando ácidos e bases. Lembrando que a primeira teoria, que é a teoria de Arrhenius, é uma teoria que a gente utiliza muito pouco nos compostos orgânicos. Mas é legal a gente lembrar. Para Arrhenius, os ácidos são aqueles compostos que em meio aquoso liberam H+. E as bases são aqueles compostos que em meio aquoso liberam OH-. Então nós temos como exemplo de ácidos, por exemplo, HCl, bases NaOH, que se aplicam mais à parte inorgânica do que à parte orgânica. Bom, para as outras definições nós temos os ácidos e bases de Bronsted e os ácidos e bases de Lewis, que vão ser mais importantes para a gente na hora de classificar os compostos orgânicos. Lembrando que, para Bronsted, ácidos são os compostos que doam próton. Lembrando que próton é H+. E as bases são os compostos que recebem próton. E esse próton sempre sendo H+. Então a gente vai ter algo do tipo assim, ó. Por exemplo, a gente vai formar um equilíbrio, porque esses ácidos e bases geralmente são fracos. Então eu vou formar aqui NH3 mais água, formando NH4 mais OH-. Bom, aqui eu tenho um exemplo de ácidos e bases conjugados de Bronsted. O que acontece? Bom, esse NH3 aqui nessa estrutura reagindo com água, ele vai receber um próton H+, para se tornar aquele NH4. Então a gente classifica esse NH3 como sendo uma base. Bom, ela está recebendo esse próton H+, justamente dessa água, que para a gente vai ser o nosso ácido. A água vai comportar aqui como um ácido. A gente olha agora o processo inverso. Para esse NH4, que vai reagir com essa hidroxila, voltar a ser NH3, ele está doando um próton H+. Então, para a gente, ele é o nosso ácido. E esse OH-, logicamente uma base, mas vai estar recebendo o próton H+, para virar água, vai ser a nossa base. Essas seriam as teorias de Bronsted. Para Lewis, lembra que Lewis sempre fala de elétrons. Então, Lewis a gente vai ter que os compostos doadores de pares de elétrons são as bases e os compostos que recebem par eletrônico são os ácidos. Então, aqui, ó, Lewis, o ácido recebe par de elétrons e a base doa par de elétrons. Vou apresentar o par de elétrons como essas duas bolinhas aqui, só por conta do espaço mesmo. Bom, então, lembrar das três teorias, a gente vai aplicar essas teorias nos compostos orgânicos. Vamos relembrar que nós temos outros vários compostos, os quais a gente classificou em sala, como compostos neutros, compostos pouco ácidos e compostos básicos. Mas, de forma geral, nós colocamos como ácidos os ácidos carboxílicos, os grupos fenol e álcool. Lembrando que, quando a gente fala em relação à força do ácido, a gente fala sobre a constante de ionização ácida desse ácido. Para ácidos carboxílicos, fenol e álcool, esse Ka ele tende a ser muito baixo. Ele é um Ka baixo, pois são ácidos e bases fracas. E aí nessa ordem, o ácido carboxílico tende a ser um pouco mais forte do que o fenol, que tende a ser um pouco mais forte do que o álcool. Inclusive foi questão do Enem final de semana passada, colocando como um enol, representando um composto ácido. E aí vocês têm que lembrar que o enol ele sofre ressonância. Essa ressonância é representada pela isomeria do tipo tautomeria, onde a dupla sobe e o hidrogênio desce. Bom, voltando aqui. Lembrando que se esses compostos têm um Ka muito baixo, quer dizer que eles vão ter um pH mais alto. Como eles são ácidos, o pH deles vai estar entre 0 e 7. Mas como o Ka deles é muito baixo, eu vou ter um pH mais próximo de 7. Lembrando que quanto mais próximo de 0, mais ácido é o composto. Bom, se eu fosse comparar o pH desses três compostos aqui, o pH do ácido carboxílico seria menor do que o pH do fenol, que é menor do que o pH do álcool. Então, o álcool tendo maior pH desses três aqui, porque vai ser um composto mais fraco. Bom, e para as bases a gente resumiu nas aminas, né? As aminas que aqui ó, a gente classifica como um Kb.
KB seria a constante de ionização das bases, que também vai ter um valor muito baixo. E aí, lembrando que as bases variam um pH entre 7 e 14. Bom, se ela vai ter um KB muito baixo, o pH dela vai tender a ficar próximo de 14. Então, eu também vou ter um pH alto. Entende a diferença entre pH alto nos ácidos e um pH alto nas bases? pH alto nas bases é de 7 a 14. pH alto nos ácidos é até no máximo 7. Lembrando que esse composto ele é ácido, o pH dele tem que ter no máximo 7. Tem mais compostos como amidas, alguns hidrocarbonetos, a gente tem como compostos neutros, e aí a gente comentou sobre alcinos verdadeiros, sobre alguns grupos fenol, grupo nitro, mas aqui eu fiz um resumão para vocês para a parte mais importante dos exercícios que a gente vai acabar tendo cobrado. Além disso, tem uma coisa extremamente importante, que é quando a gente fala do efeito indutivo. O que seria esse efeito indutivo? A gente tem que lembrar daquela linha de eletronegatividade, ó. Onde o flúor é o elemento mais eletronegativo. O que é essa eletronegatividade? A tendência que o elemento tende a puxar elétrons para ele. Então, quando eu tenho um efeito indutivo provocado nesse ácido, a gente tem que lembrar que esse ácido carboxílico, ele é um ácido porque ele é um doador de próton, doador de H+. Então, ele tende a ionizar esse H+ aqui, ó. Se esse H+ sai com maior facilidade, eu tenho um Ka tendendo a ficar um pouco mais alto. Tem um composto um pouco mais ácido. E se esse H+ sai com menos facilidade, quer dizer que ele tem tendência a ter um Ka mais baixo. Mas vamos entender quais desses dois ácidos aqui vai ser mais forte. Lembra aqui, ó, entre o cloro, esse hidrogênio e até o carbono presente aqui, ó, o mais eletronegativo é o cloro. O que isso quer dizer? Que o cloro tende a puxar elétrons para ele. Bom, se esse cloro tende a puxar elétrons para ele aqui, ó, ele vai facilitar ou até ajudar esse oxigênio a puxar esse elétron do hidrogênio para o oxigênio ficar negativo e esse hidrogênio ser liberado para o meio na forma de próton H+. Bom, aqui em cima eu não tenho elementos cloro para puxar esses elétrons. Então esse hidrogênio H+ aqui, ó, ele tende a sair com menos facilidade. Então o que a gente viu? Aqui o efeito indutivo provocado pelo cloro mais eletronegativo ajuda a esse H+ sair. Eu vou ter um Ka um pouco mais alto. Aqui eu não tenho elementos eletronegativos para ajudar a saída desse hidrogênio. Eu vou ter um Ka um pouco mais baixo. Se eu for comparar o pH desses dois ácidos, ácido acético e ácido tricloroacético, nesse caso aqui eu vou ter um pH um pouco mais alto e nesse caso eu tenho um pH um pouco mais baixo por conta do efeito indutivo. Então, o efeito indutivo fazendo a diferença nesse ácido acético, que é um ácido orgânico. Lembrando que esse efeito indutivo, eu vou apagar um pedacinho aqui, esse efeito indutivo ele ocorre de forma contrária nas bases. Se eu tiver a presença em uma amina, lembrando que a amina é classificada como base porque ela é doadora de par eletrônico. Se eu tiver a presença desses 3 halogênios cloros em uma amina, o efeito indutivo se torna o contrário. Por quê? A intenção para ela ser básica aqui é a saída desse par de elétrons. Se esse cloro puxa esse par de elétrons para dentro da molécula, eu impeço a saída dele aqui, ó. Se eu impeço a saída daquele par eletrônico, esse composto tende a ficar menos básico. Então, o efeito indutivo nos ácidos, o elemento mais eletronegativo ajuda a aumentar a acidez e o elemento mais eletronegativo na base diminui a basicidade daquele composto. Acho que com isso você consegue fazer um resumão todo para teorias modernas de ácido e base e os compostos ácidos e bases na orgânica. Vai? Vamos prova.